Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas. Hoje trataremos de vibrações livres em sistemas com 2 graus de liberdade, um procedimento para determinar a forma dos modos de vibrar. Então vamos lá. Bom pessoal, então a gente já vai iniciar esse procedimento já antecipando que a gente já vai aproveitar as coisas que a gente já fez lá quando calculou as frequências naturais de um sistema com 2 graus de liberdade. Então isso aqui nada mais é que uma continuação natural. Então bora lá. Então olha só, a gente começa, né, seja a expressão, né, perceba essa expressão. Essa matrizinha aqui, ó, a gente calculou o determinante dela igual a zero. Vocês se lembram? Eu vou deixar o card aí do vídeo que trata disso. Então a gente já viu. Que é vezes, né, um autovetor que é igual a um vetor nulo aqui. Tá? Isso faz parte do procedimento. Então olha só. Essa matrizinha aqui, essa primeira matriz, ela é conhecida como matriz de impedância mecânica. Ela é em função daqui, ó, da frequência. Então é só para título de informação. E essa matriz já montadinha, ela fica com essa cara aí, ó. Aqui a gente já tem uma matriz genérica de rigidez, uma matriz genérica de massa. Então ela é montada dessa forma. E se a gente faz isso para o primeiro modo, porque a gente tem que trabalhar por modo aqui. Então para o primeiro modo, se a gente faz o ômega igual a ômega 1, onde ômega 1 é a frequência natural, a frequência natural do primeiro modo de vibrar, a gente vai substituir na expressão, a gente vai culminar nessa configuração. Perceba, ó, todos os ômegas têm subscrito 1, é o índice 1, que tem a ver com o primeiro modo. E aqui eu tenho um autovetor que tem a ver com o primeiro modo. Só para informar, esse expoente entre parênteses 1, ele tem a ver com o primeiro modo. É uma convenção que a gente vai utilizar daqui por diante. O sobrescrito entre parênteses 1, ele tem a ver com o primeiro modo, que é igual a um vetor nulo. Então se a gente faz essa operação aí, vai resultar num sistema de equações, como está escrito aqui, ó. Tá bom? Então o procedimento ele preconiza o seguinte: qualquer uma dessas equações, se eu pegar e isolar os coeficientes aqui, eu vou, no final das contas, vou atingir a mesma coisa. Então se isso é verdade, eu vou pegar a primeira aqui, ó, vou fazer todo esse trabalho em cima da primeira equação. Então aqui eu vou fazer o seguinte: o que eu fiz aqui? Eu fiz uma relação, uma razão entre o A2 do primeiro modo sobre o A1 do primeiro modo. Então eu culmino nessa expressão aqui, ó. Eu culmino nessa expressão. Que eu chamo essa expressão toda de R expoente 1. E esse expoente 1, como eu já disse alguns segundos atrás, tem a ver com o primeiro modo. Então, o que é essa operação? O que significa essa operação no final das contas? Que eu estou normalizando as amplitudes aqui pela amplitude 1. Se eu dividir aqui por A1 em primeiro modo, eu estou normalizando por esse denominador. Tá bom? Então, se a gente prossegue, a gente vai determinar o autovetor correspondente ao primeiro modo. Já normalizado aqui, ó. A gente já normalizou aqui. Olha só. Então, o autovetor do primeiro modo aqui, ó, o autovetor do primeiro modo, ele é dado por essa expressão aqui, ó. É um vetorzinho A1 e A2 para o primeiro modo. Como eu já normalizei o A2 por A1 aqui, é como se eu estivesse dividindo todo mundo aqui por A1 do primeiro modo. Foi o que eu fiz aqui, ó. A1 por A1 dá 1, A2 por A1 eu tenho aqui, ó, vale R1. Ele vale R1. E tá aqui então, o autovetor do primeiro modo, ele é dado por o A1, ele sai para fora aqui do vetor. Então o autovetor normalizado é esse aqui, que está entre chaves 1, R índice 1. Tá bom? Agora sim, daí a importância da gente escrever corretamente a equação do movimento. Se a gente escreveu tudo certinho, ela não errou nada, está 100% correta, esse valor aqui, quando for calculado, quando a gente for substituir valores numéricos, ele tem que dar, né, ele tem que dar positivo. Então tem uma indicação da normalização aqui, mas esse valor ele tem que dar positivo. Se não der, é porque alguma coisa está errada.
normalmente ela é na equação do movimento. Então, para o primeiro modo, esse R1 aqui vai dar positivo. Então, similarmente, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o segundo modo. Para o segundo modo, a gente faz o quê? A única coisa que muda, a gente faz o ômega virar ômega 2, que é a frequência natural do segundo modo. A expressão é a mesma, mas a única coisa que muda, aqui está o índice 2, índice 2, índice 2, índice 2. E aqui em cima, expoente 2, expoente 2. Ou seja, tudo aqui tem a ver com o segundo modo, né? Lembrando sempre que ômega 1 e ômega 2 a gente já calculou lá atrás. A gente já assume que eles são conhecidos já. Bom, mesma coisa, vai resultar no sistema de equações. Mesma coisa, né? Só mudou o índice. Então eu também vou aproveitar a primeira equação, fazendo a mesma coisa, né? A razão de A2 por A1 do segundo modo. Então eu vou ter uma expressão aqui que a gente vai definir como sendo R expoente 2 entre parênteses, como está aqui, segundo modo. Então, mesma coisa, a gente normaliza, né? Faz essa normalização e determina o autovetor do segundo modo. O autovetor do segundo modo, perceba o índice, o sobrescrito 2 aqui, divide todo mundo por A1 do modo 2, como está aqui, então sai para fora do vetor. Então o autovetor para o segundo modo é isso que está entre chaves aqui, já normalizado. E da mesma forma, se a gente fez tudo certinho, acertou a equação do movimento, não errou nada, né, só percebendo aqui essas linhas aqui para mostrar a normalização. Então, se a gente não errou nada, o valor, o sinal desse R2 aqui vai ser negativo. Tá? Se não errou nada, tem que ser negativo. Se não der, você errou conta. Ou errou a equação do movimento lá atrás. O fato é que houve algum erro. Tá bom? Então a gente prossegue aqui. Antes disso, né? O que acontece? Se eu tenho um vetor modal 1, um vetor modal do primeiro modo e do segundo modo, a gente forma a matriz modal, que é a matriz composta pelos vetores modais. Então como é que fica? Olha só. Muitos livros aí chamam isso aqui de φ maiúsculo, mas tanto faz, viu, gente? Aqui eu estou definindo A, que a minha matriz modal é um A. Então olha só. Aqui, esse aqui é o primeiro modo que a gente determinou lá atrás. Olha lá, o vetor modal correspondente ao primeiro modo. Então o nosso autovetor, ele virou, que é um ente matemático, para nós, fisicamente, a gente vai chamar de vetor modal, né, correspondente ao primeiro modo, porque para cada modo tem um autovetor, é assim que funciona. E aqui tem o vetor modal do segundo modo, em laranja, ele é o vetor modal correspondente ao segundo modo. Então os vetores modais formam a matriz modal. Isso aqui é muito importante quando a gente vai tratar de sistemas com mais grau de liberdade ainda, né? É essencial que nós entendamos isso aqui. Correto? Bom, então vamos entender o significado físico da forma de vibrar, né? Porque o matemático a gente já dominou. Vamos entender o significado físico. O que esse autovetor, que agora chama vetor modal, nos quer dizer? O que eles... Eu falei, de agora em diante os autovetores serão para nós os vetores modais, que denotam a forma dos modos de vibrar. Não sei se vocês se lembram na aula de autovetores que o ômega 1 e ômega 2 não é a frequência do corpo 1 ou do corpo 2, é a frequência do sistema para o primeiro modo, e o ômega 2 é a frequência do sistema natural do sistema para o segundo modo. Então aquilo vai introduzir uma forma específica que o sistema vai vibrar, não isoladamente os corpos, mas o sistema vai vibrar. Então vamos a esse significado. Então olha só, imagine aqui que aqui nós temos os dois elementos, né, de inércia, os dois corpos do sistema parados aqui, nas respectivas posições de equilíbrio. Então para o primeiro modo eu vou ter essa configuração, percebam, né? Aqui eu deixei no cantinho aqui a matriz modal para a gente já fazer essas associações. Então olha só, para o primeiro modo, o primeiro modo, essa é a primeira coluna aqui, completa dessa matriz modal. Então o primeiro modo, que é relativo ao ômega 1, como é que vai se comportar? É como se naquela frequência específica o corpo 1 ele se deslocasse de uma unidade, né, de comprimento, aqui no caso para a direita,
e o corpo 2 ele se deslocasse R1 para o mesmo lado. Para o mesmo lado. Vocês estão vendo, ó. Aqui eu tenho um deslocamento unitário. A gente normalizou? Não normalizou? Eu tenho um deslocamento unitário para o primeiro bloco. E para o segundo bloco eu vou ter um deslocamento que vai valer R1. A gente calculou. Esse é o significado. Tá certo? Como o sistema é vibratório, isso aqui é uma foto. Isso aqui é uma foto do primeiro modo. Analogamente, para o segundo modo, olha só. Segundo modo é a segunda coluna aqui, ó. É a segunda coluna, não é o segundo vetor modal. Então o que vai acontecer no segundo modo? Ó? Segundo modo, esse arroba aqui, para quem não sabe, é relativo ao ômega 2. O que vai acontecer nessa foto? O meu corpo 1 ele vai se deslocar uma unidade, aqui no caso também para a direita, enquanto que o corpo 2 ele vai se deslocar no sentido contrário de qual quantidade? De R2. R2. Aqui eu não estou entrando no mérito assim, das quantidades. Aqui ó, eu arbitrei o tamanho do vetorzinho aqui, ó, R1 e R2. Isso vai depender de cada sistema. Mas o fato é que para o primeiro modo, todo mundo está vibrando para o mesmo lado. Na fritada dos ovos é isso. No primeiro modo está todo mundo vibrando para o mesmo lado. E no segundo modo estão vibrando em oposição. Em oposição. Esse é o significado. Né? Ah, mas eu poderia ter feito para o outro lado. Sim, olha só que legal. Ó. Vamos ver a outra forma de enxergar isso aqui. Ó. O vetor modal, o matriz modal está aqui. Mesmo raciocínio. Ó, primeiro vetor modal do primeiro modo. Eu fiz para o lado contrário, né? Porque o sistema é vibratório, pode ir para um lado ou para o outro. Olha só. Então, enquanto o bloco 1 se desloca uma unidade para a esquerda, necessariamente o bloco 2 tem que ir para a esquerda também. De qual quantidade? De R1. Mesma coisa. Segundo modo. Segundo modo, lá o segundo vetor modal dentro da matriz modal aqui. Ó. Então, para o segundo modo, enquanto o bloco M1 se desloca uma unidade para a esquerda, o bloco M2 está deslocando para a direita. De qual quantidade? De R2. Esse é o significado. Tá bom? Isso é muito importante. Sistemas de 2 graus de liberdade. Primeiro modo, todo mundo vibra para um lado. Segundo modo, todo mundo vibra em oposição. Ou se afastando e se aproximando. Se afastando e se aproximando. Como se fosse uma sanfona. Só se lembrar que no sistema de 2 graus de liberdade, o segundo modo vibra como uma sanfona. Tá? Não vai esquecer mais nunca. Tá certo? Pessoal, então olha só. Vamos ver aqui. Ó. Eu já mostrei essas figurinhas. Mas olha só como é que vibra esses sistemas aqui, ó. Perceba o primeiro modo e o segundo modo de cada sistema. Vocês estão percebendo? Ó, que o primeiro modo, tanto para translação quanto para torção, eles estavam vibrando para o mesmo lado ou sentido. Enquanto que no segundo modo, eles estavam vibrando em oposição. No caso aqui, o segundo modo, os bloquinhos estavam sanfonando. E o segundo modo da torção, ele estava como se estivesse torcendo um eixo. Né? Entendeu? Jogada. Então é isso que acontece. Esse que é o significado físico do alto vetor. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro isso aí. É claro que vocês fiquem à vontade para voltar o vídeo, para ver algum ponto que não tenha ficado muito claro, mas a ideia é essa aí, e mais uma vez, a teoria a gente consolida quando põe a mão na massa, praticando, não tem jeito, pessoal, é só quando pratica mesmo. Eu vou fazer alguns exercícios mais clássicos aqui e disponibilizar para vocês, tá bom? Pessoal, então é isso aí, grande abraço para vocês, espero que tenham realmente gostado aí do material. Divulgue esse material. A ideia aqui é sempre ajudar todo mundo aqui. Tá bom? Vamos crescer junto. Então, inscrevam-se no canal. Olha o recado do avião aí, ó. Compartilhem, tá bom? Que a gente vai crescer junto. Obrigado a todos e até a próxima.